Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 25 de maio, quarta-feira, vamos nos colocar na presença deste Deus grandioso que venha nos ensinar como sermos bons missionários. A missão agora está em nossas mãos. Jesus, ele partiu, volta para o Pai e nos concede o Espírito Santo para que ele conduza a igreja, para que conduza os nossos passos, para que nos dê sabedoria. Então vamos lá. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos então diante desta passagem que Jesus ele já está esclarecendo para nós que não somos capazes de entender todos os mistérios, né? Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. E quantas situações ainda não compreendemos da nossa vida, né? Quantas dificuldades que nós passamos e ali a gente fica se perguntando por quê, né? Qual o sentido disso? Não sois capazes de as compreender, mas calma, né? Muitas coisas leva tempo. Tem coisas que às vezes a gente vai entender lá no fim da vida, né? E que a gente tenha, né, sabedoria, entendimento e paciência para poder esperar este momento. Mas ele fala, olha, porém, quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, né? A verdade que nós precisamos, né, ter da vida, do sentido da vida. Então é o Espírito Santo quem vai nos conduzir a essa verdade, uma verdade que nos leva a Jesus, né? Quando a gente pega a primeira leitura, nós vamos pegar ali, né, um momento muito especial em que Paulo vai até Atenas. Atenas era muito povoado pelos filósofos, então era um local onde se privilegiava o conhecimento, o saber, mas não se privilegiava a fé, né? E ali Paulo ele percebe que tinha alguns altares escritos, né, a deuses estranhos, a um Deus estranho. E ele pega desse ponto para falar desse Deus Criador, que enviou Jesus Cristo, que morreu por nós numa cruz para nos possibilitar a ressurreição. É interessante porque São Paulo ele estava ali cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo que deu sabedoria a ele para ele poder, né, pegar o momento certo, algum ponto importante para falar de Deus. E nós também precisamos ter esse entendimento. Às vezes nós precisamos enxergar algum ponto da pessoa que fala de Deus e ela mesma não percebe, né? Mas é interessante que quando Paulo está falando, né, os atenienses estão escutando, mas quando fala da ressurreição, muitos falam, olha, outro momento você nos fala sobre isso, né? Todos se converteram? Não, mas algumas pessoas se converteram. E aí está a grande graça, né? Não precisam ser todos, mas o fato de uma pessoa ali ou mais se converterem, ali já é a graça de Deus manifestada, né? Então, às vezes a gente vai falar de Deus para muitas pessoas. Todos vão ouvir? Não.
não serão todos, mas aqueles que ouvirem, eles, vão talvez, vão ter a vida transformada e vão também ser semeadores. É esse o ponto, Não precisamos ficar, preocupados com aqueles que não ouviram, mas com aqueles que a cada momento ouvem, Eu, como padre, acredito que outros padres também tiveram essa mesma experiência, com o advento da pandemia. Muitos dos nossos fiéis se renovaram. Eu pude perceber muitas pessoas ali que antes eu não via, Pessoas que talvez estavam afastadas ou não tinham ali um contato com Deus, mas voltaram, Passaram por uma situação e a própria situação ali talvez falou, olha, não dá para ficar nessa vida sem Deus. A própria situação ali com o Espírito Santo foi iluminada, que fez com que a pessoa encontrasse o caminho de Deus. Então é isso que nós precisamos entender e a palavra de hoje está nos ensinando. Tenha sempre o Espírito Santo que te dê sabedoria para entender as coisas que acontecem na tua vida. E o que não for possível entender, entregue a Deus. Senhor, eu não sei, não consegui ainda fazer uma leitura do porquê que eu estou passando por essa situação, mas eu confio em Ti, Eu sei que o Senhor cuida de tudo. É ter essa tranquilidade e que o Espírito Santo esteja sobre você para que você também possa ter a mesma coragem e ousadia que Paulo teve, na evangelização, no falar de Deus para as pessoas. E que você possa converter também muitas pessoas. Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.